Inaugurado em 1965, o estádio Governador Magalhães Pinto, conhecido como Mineirão, é a maior casa do futebol mineiro. Em todo esse tempo, craques do Brasil e do mundo desfilaram pelos gramados do Gigante da Pampulha. E em 2007, o Brasil foi confirmado como sede da Copa do Mundo de 2014. E a capital mineira vai fazer parte da festa. Daí em diante, o Mineirão entrou em uma nova fase e depois de quase 3 anos em obras, ele está pronto para receber outra vez o espetáculo do futebol brasileiro e internacional. Finalmente chegou o grande dia. Nossa equipe preparou uma matéria especial para mostrar cada detalhe do estádio. Ao todo, o antigo Mineirão recebeu mais de 3.300 partidas e viu quase 10 mil gols balançarem as redes. O primeiro gol foi marcado por José Roberto Bugleus, o famoso Buglé, que jogava pelo Atlético e estava representando a seleção mineira no amistoso de abertura contra o River Plate. De lá para cá, muita coisa mudou. Quando inaugurado em 1965, a capacidade original do estádio era de 130 mil pessoas. Com a reforma, houve a redução significativa do número de torcedores. Os lugares do Mineirão foram totalmente reformados, não é mesmo, Fabrício? Isso mesmo, Jean. 64 mil cadeiras agora ocupam a nova casa do futebol mineiro. 80 camarotes, estacionamento com capacidade para 2.500 mil veículos e 7 mil metros quadrados destinados à área comercial compõem o novo Mineirão. Em campo, o que mudou são as dimensões do gramado, que seguem o padrão FIFA e são de 105 por 68 metros. A grama escolhida foi a Bermuda Celebration, usada no Independência e na maioria dos gramados europeus. Foram retirados 70 mil metros cúbicos do campo, da geral e da arquibancada inferior, para que o torcedor possa ficar mais perto dos jogadores. O Gigante da Pampulha está quase pronto. As traves e as redes já estão no lugar. O gramado já foi plantado, mas ainda não está em condições de jogo. Porque o tempo necessário para o crescimento completo da grama é de 90 dias. Na partida de abertura em fevereiro, o tapete verde que receberá os jogadores do Atlético e Cruzeiro já estará preparado para os 90 minutos de bola rolando. Em meio ao cenário do conjunto arquitetônico da Pampulha, os grandes nomes do mundo do futebol vão encontrar aqui uma estrutura de primeira. Um dos destaques do novo Mineirão foi a reforma e ampliação do banco de reservas. Como vocês podem ver, ele foi ampliado para que mais jogadores possam ocupar os lugares. A área para a imprensa também foi beneficiada. Os vestiários do Mineirão já estão prontinhos para receber os grandes craques do futebol brasileiro e mundial. Já tem lugar para colocar chuteira, camisa e todo o conforto nas novas instalações. Na parte externa, uma esplanada com 80 mil metros quadrados, o Gigante também ganhou uma cobertura especial, com sistema autolimpante, além de iluminação inteligente e geração de energia por painéis fotovoltaicos. E uma rampa de 15 metros de largura que faz a ligação do Mineirão e Mineirinho. Quem está com saudade não pede por esperar. O estádio está de portas abertas para receber o torcedor. E a presidente Dilma Rousseff esteve em Belo Horizonte para a reinauguração do Mineirão. Como foi a movimentação por aí, Carol? Olha, Jonas, depois de 1.060 dias de obras e 909 dias fechado, o Mineirão está novamente aberto ao público. A área total construída, que foi reformada nesses mais de 2 anos de obras, ocupa um espaço de aproximadamente 175 mil metros quadrados. E a cerimônia de reabertura do estádio contou com a presença da presidente Dilma Rousseff, do governador do estado, Antônio Anastasia, do prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, além de autoridades federais, estaduais, municipais e de celebridades do universo esportivo. Eu tenho de cumprimentar com ênfase especial aqueles que tornaram
fisicamente essa obra possível. E por isso, cumprimento os senhores trabalhadores, as senhoras trabalhadoras, os técnicos, os engenheiros, todos aqueles que trabalharam para que esse projeto, que encanta os nossos olhos, fosse concluído. Eu gostaria, em primeiro lugar, senhora presidenta, de fazer uma referência que é muito importante, qual seja, nós estamos entregando uma obra grandiosa e majestosa como essa, de reconstrução do estádio do Mineirão, no prazo contratual e nos valores previstos na licitação. Com certeza, em matéria de estádio, o Brasil não vai decepcionar. Eles estarão bem preparados de acordo com o caderno de encargos da FIFA. Agora, a Copa do Mundo não é só estádio, há outras coisas que precisam ser complementadas para que a coisa realmente se materialize numa Copa do Mundo que saia a melhor de todas. Em matéria de estádio, nós estamos cumprindo o que prometemos. E o jogo que marca a reabertura do Mineirão será no dia 3 de fevereiro, entre Atlético e Cruzeiro. Ana Carolina Amaral para o Revista. O Mineirão está aberto à visitação pública neste fim de semana. 40 mil ingressos foram distribuídos para a população conhecer o novo gigante da Pampulha. Se você não garantiu a sua entrada, não se preocupe. Em fevereiro, Atlético e Cruzeiro fazem clássico de inauguração do estádio. Times rivais e um ídolo que já passou pelos dois grandes clubes da capital. Com quase 350 jogos no Mineirão, Nelinho foi o atleta que mais atuou no estádio. Ele também foi treinador e comentarista esportivo. O ex-jogador conversou com a nossa equipe sobre o Mineirão e alguns momentos marcantes da sua trajetória. Foi uma reforma, foi praticamente feito um outro estádio, né? Agora sim, em bom nível europeu, condições excelentes para o torcedor, para aqueles que querem pagar mais, tem camarote apropriado, né? Então eu acho que muito bom o que foi feito. Antes nós tínhamos estádios grandes, mas muito mal acabados. Estádios que nunca chegaram a terminar, né? Sempre ficou no meio do caminho. Então isso aí era uma coisa que depunha contra, né, o nosso futebol, o nosso país. Então agora não, agora com a chegada da Copa do Mundo, os estádios estão sendo refeitos, outros estão sendo construídos, novos estádios. Aí sim, acho que agora a gente entra definitivamente no hall dos grandes países, né, que praticam futebol, com acomodações ideais para a prática do esporte e para aqueles que desejam assistir. O visitante chega aqui e se surpreende, porque normalmente vou lá no Brasil, não sei o que, acha que aqui tudo é de terceiro mundo, aí quando chegar vai ver que o estádio, às vezes, os nossos são melhores que os deles lá fora. Para aqueles que são mais céticos, aqueles que sempre têm um ponto de desconfiança em relação à nossa seleção, ao nosso futebol, a prova está aí o Corinthians. Então por que a seleção brasileira não pode ganhar? Então pode sim, tem condições, tem jogadores bons. O que importa é o momento. Então se a seleção brasileira chegar na Copa do Mundo, naquele mês que é disputada a Copa do Mundo, confiante, bem, iniciar a Copa ganhando e das arquibancadas partem aquele incentivo que é muito importante do torcedor brasileiro, aí o jogador lá dentro passa a acreditar mais e as coisas vão acontecendo. O Brasil tem as mesmas chances que os demais concorrentes. Eu não vejo o fato de disputar dentro do Brasil só pelo fato de jogar diante da torcida que tem mais chances. Se na época que eu chutei eram 35 metros a distância, né, em termos de altura, hoje, sei lá, deve estar por uns 40 metros, mas essa diferença é pouca. Eu acho que o cara eu tentei e consegui. Se outros tentassem, conseguiriam também. Não é tão difícil assim. Se eu tivesse ainda condições físicas, eu tentaria. Só que para mim não dá mais. Eu costumo dizer o seguinte, momentos marcantes, para mim,
jogando pelo Cruzeiro, pelo Atlético, pela seleção brasileira, eu sempre costumo dizer que foram os grandes jogos, né? E quando eu digo grandes jogos é porque naquela única partida se reunia muitos craques. Então, quando eu lembro disso, aí bate aquele saudosismo, que hoje você vê jogos bons, às vezes, né? Aí quem tem craque? Ronaldinho Gaúcho. Quem tem de craque no Cruzeiro? Montijo. E aí? Aí quando eu lembro de jogos marcantes dentro do Mineirão, aí eu lembro, por exemplo, o Cruzeiro jogando contra o Bayern de Munique. Aí eu lembro, era Piada, Dirceu Lopes, Jairzinho, Palinha, Zé Carlos, Joãozinho, Raul. Aí do outro lado, 7 jogadores da seleção, 7, 8 jogadores da seleção campeão do mundo em 74, Beckenbauer, Sepp Maier, Müller, Rummenigge. Pô, então isso aí sim, bate saudosismo. No próximo bloco, conheça os aspectos legais que envolvem férias coletivas. Tem também a vista privilegiada do mirante da Serra do Curral e do Parque das Mangabeiras, roteiros naturais de Belo Horizonte. E ainda cinema, teatro e Natal. Tudo isso é daqui a pouco. Nós voltamos já. O fim do ano chegou e esta é uma época em que muitos funcionários recebem as chamadas férias coletivas. As empresas adotam essa prática para permitir, por exemplo, que os trabalhadores passem o Natal e o Réveillon com os familiares, além de reduzir os custos financeiros. O assunto ainda é fonte de dúvidas. Nossa equipe conversou com uma advogada especialista em direito do trabalho sobre esse tema tão corriqueiro no dia a dia das empresas. Confira. As férias coletivas, elas podem ser concedidas pelo empregador sempre em períodos mínimos de 10 dias, tá? Elas podem ser concedidas em 2 períodos anuais, sendo que o mínimo são 10 dias. Caso a empresa opte pela concessão das férias coletivas, isso normalmente acontece nesses recessos feriados de final de ano, né? Elas devem, primeiramente, enviar um comunicado ao Ministério do Trabalho com prazo de antecedência de 15 dias, comunicar também o sindicato da categoria, tá? E informar os seus funcionários com antecedência também a respeito da concessão dessas férias, tá? Esses seriam os requisitos para a concessão das férias coletivas. O pagamento das férias coletivas ele é feito da mesma forma como acontece com as férias normais, tá? Até 2 dias antes da concessão das férias. E o terço legal, que é 1/3 sobre férias, que é concedido pela Constituição Federal, né? Ele vai ser devido somente se houver no acordo coletivo ou convenção coletiva essa determinação. Tá? Então, com relação ao abono pecuniário sobre as férias, isso pode ser objeto de transação entre a empresa e os sindicatos da categoria. As férias coletivas, elas são descontadas nas férias normais, então se a empresa concedeu lá 10 dias de férias coletivas, as férias individuais caem para 20 dias e não 30 dias, tá? Com relação aos trabalhadores menores de 18 anos e maiores de 50, existe uma vedação na CLT com relação à quebra dessas férias. Então, esses funcionários eles teriam que tirar as férias integrais, né? Existem alguns autores que entendem que, no caso de férias coletivas, há essa possibilidade do fracionamento, mas, via de regra e pela disposição que existe na CLT, é vedado a esses funcionários o fracionamento das férias. Então, seriam mesmo as férias integrais. As férias, elas são marcadas pelo empregador, né? Uma prerrogativa do empregador a concessão de férias dentro do período aquisitivo. Ele só não pode deixar passar 1 ano, porque senão ele paga as férias em dobro, tá? Então, não existe possibilidade de haver recusa do funcionário
em gozar as férias que estão sendo fornecidas pelo empregador, principalmente no caso de férias coletivas. Porque quando a empresa faz essa opção, normalmente ela paralisa as suas atividades. Se o funcionário estiver dentro desse setor que vai receber as férias coletivas, ele é obrigado a gozar as férias que a empresa está concedendo naquele determinado período. Além da cultura e da gastronomia, as riquezas mineiras se encontram também nas belezas naturais do estado. Patrimônio revelado até no nome da capital, pessoas de vários lugares do Brasil se descobrem encantados pelos horizontes mineiros, em 2 lugares reservados especialmente para admirar essas belezas. Do alto do bairro Mangabeiras surgem paisagens inspiradoras. A natureza se encontra com a vista urbana, local que deixou de ser espaço público e agora integra o conjunto de belezas naturais do Parque das Mangabeiras. Para que o espaço ficasse bonito e harmonizado com o local, né, dando uma continuidade à vista que se tem do Parque Mangabeiras, nós fizemos um paisagismo simples, de forma a não ofuscar as paisagens que são vistas daqui, mas que trouxessem beleza e harmonia, flores, né, para o local. A gente sente um local aqui onde você pode vir tranquilamente, passear, tanto é que foi o local que eu escolhi para trazer esses 2 meninos queridos que vieram de Brasília, unicamente para me dar um abraço. Então eu escolhi aqui para passar amanhã com eles. Por que você achou legal? Porque tem uma vista boa. A vocação que eu chamo do espaço é a vocação do lazer contemplativo. As pessoas vêm, tiram fotos, olham, tem uma permanência, mas não é uma permanência prolongada. No mirante do bairro Mangabeiras e no Parque Serra do Curral, é possível vislumbrar as montanhas e os altos prédios da vida urbana. Essa família acabou de se mudar para a capital de Minas. Eles vieram aqui para conhecer um pouco do Belo Horizonte. A gente é de Porto Alegre, lá tem também muito morro, assim, com vistas bonitas, principalmente Gramado, região da Serra. Aqui é a primeira vez que a gente veio, né? A gente veio para conhecer. Achamos maravilhoso, a gente mora perto do Mineirão lá, estava tentando localizar aqui onde que fica. A gente está gostando bastante. Visível em diferentes pontos, a Serra do Curral é um dos principais símbolos que representam a imagem de Belo Horizonte. As montanhas que desenham o contorno da cidade são molduras criadas pela arte da natureza. Variadas espécies de fauna silvestre convivem com a riqueza de uma flora diversificada, que varia entre a presença do Cerrado e da Mata Atlântica. A Serra do Curral é o lugar de expressão livre dos elementos da natureza. Por isso, foi tombada em 1960 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Para valorizar e preservar o maior patrimônio natural de Belo Horizonte, depois de muito estudo e desafios, foi criado o Parque Serra do Curral. Com quase 400 mil metros quadrados de área verde e diversos espaços para a prática de atividades saudáveis, o parque é um lugar especial para quem deseja se sentir bem. Esse parque, na verdade, teve um nascimento longo. Ele começou em 2001, quando vários funcionários do Parque das Mangabeiras idealizaram fazer o parque para proteger a Serra do Curral, porque ela vinha sofrendo muitas degradações, principalmente com incêndio e invasão por vândalos. O Parque Serra do Curral oferece uma experiência sensível de entretenimento e incentivo ao bem-estar. Durante o dia, vários grupos se encontram nas trilhas que exploram as belezas do parque. Rafael mora em Belo Horizonte, mas encontrou no passeio uma forma de redescobrir a cidade. Já fiz outras caminhadas, mas eu nunca conheci aqui Belo Horizonte mesmo, né? Mesmo morando aqui. Então é bem prazeroso, né? Conhecer um pouco aqui da região. Principalmente isso, né? A gente vê a cidade toda aqui num ponto só e realmente dá outra proporção, né? Que a gente não está habituado. A arte e os mistérios da expressão fazem parte dos segredos que a natureza preserva. No Parque Serra do Curral, 140 aves silvestres foram registradas. Dentre elas, uma nunca tinha sido vista em Belo Horizonte.
Para quem dedica a vida profissional na descoberta dos segredos da natureza, encontrar uma nova espécie é motivo de muita alegria. É um meio de participar da natureza de uma forma livre. A gente entende que para quem gosta de aves não precisa necessariamente de aprisionar aves em gaiolas. Na verdade, a gente tem opções de ver essas aves em áreas livres, tanto para observar, fotografar, ouvir cantos. Inspirado pelos horizontes e formas que escrevem palavras, o mineiro poeta Carlos Drummond de Andrade é relembrado no espaço que convida ao interior do parque. Nos poemas que descrevem os contornos das montanhas, sentimentos que expressam cuidado com o meio ambiente, são marcas que eternizam o diálogo entre arte e natureza. O Carlos Drummond trabalhava no Instituto Histórico Natural e ele então fez uma petição sugerindo o tombamento da serra. Então, na verdade, nós podemos dizer que o Carlos Drummond de Andrade, muito antes de ser mineiro e poeta, ele era também um precursor do ambientalismo. Um presente da natureza, um compromisso futuro de garantir a preservação. A Serra do Curral é a expressão máxima do nosso Belo Horizonte, nosso cartão postal. O mirante do bairro Mangabeiras fica aberto todos os dias, das 10 da manhã às 10 da noite, com entrada gratuita. Se você quiser admirar as belezas do Parque Serra do Curral, o local fica aberto de terça a domingo, de 8 da manhã às 5 da tarde. O parque fica na Avenida José do Patrocínio Pontes, número 1701, no Mangabeiras. Para outras informações, é só ligar no telefone 3277-8120 ou mandar e-mail para o endereço que aparece na sua tela. É com você, Carol Almeida. Se você gosta de cinema, não pode perder essa oportunidade. Estão abertas as inscrições para as oficinas gratuitas da 16ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Passando pela fotografia, roteiro e interpretação para cinema, de formatação de projetos audiovisuais até a realização de um curta, as oficinas deste ano contemplam todas as etapas de construção de um filme. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de janeiro pelo site oficial do evento. A Mostra de Cinema de Tiradentes acontece entre os dias 18 e 26 de janeiro de 2013. E os mineiros já podem ir se preparando para participar da 36ª campanha de popularização do teatro e dança. De 5 de janeiro a 4 de março de 2013, vários palcos da cidade estarão reservados para espetáculos de vários gêneros. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 3, em diversos pontos da cidade. Você encontra mais informações sobre a campanha no site do Simparque. Simone, Jonas. Valeu, Carol! Em clima de Natal, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e grão-chanceler da PUC Minas, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, e o reitor da PUC Minas, Dom Joaquim Giovanni Mol Guimarães, têm uma mensagem especial para você. As celebrações de Natal, elas remontam ao nascimento de Jesus, nosso Salvador, nosso guia, nossa luz. É um momento em que todos podem aproveitar para fazer uma revisão de vida e aproveitar também para que nesta revisão fazer renascer dentro de si e para os outros valores, coisas importantes, projetos, sonhos e de um modo muito especial a fé em Jesus Cristo, que de fato ilumina o nosso caminhar. Que o ano novo de 2013 seja muito abençoado para todos no caminho, seguindo Cristo e vivendo a alegria do seu amor demonstrado em todas as nossas atividades, em todas as nossas atitudes e para com todas as pessoas, sobretudo para com aquelas que precisam mais de nós, os mais pobres e os sofredores. A todos, de coração, um Feliz Natal e um Ano Novo de 2013 muito abençoado. E é nesse clima natalino que nós nos despedimos. O Revista de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem mais. E a partir do próximo programa vamos relembrar matérias especiais produzidas neste semestre. E se você quiser sugerir matérias ou fazer comentários, entre em contato conosco pelas redes sociais, Twitter e Facebook da PUC TV. Desejamos a você um excelente Natal. Até semana que vem. Tchau!